Ei, hoje vamos falar dos 10 alimentos que são proibidos para as crianças até 1 ano. Chega aquela fase de introdução alimentar, a gente relaxa e fala, ufa, agora vai, acabou o leite, vamos lá dar comida, qualquer alimento serve. Mas não. Tem 10 alimentos que são proibidos, né? Eles são ditos como proibidos para as crianças até 1 ano. Isso porque a grande explicação para a maioria deles, eu já vou dar agora. A criança tem um intestino imaturo, ela ainda está em desenvolvimento. Ela só assimilava o leite e digeria aquele único alimento e de repente ela passa a ter que digerir uma gama de alimentos muito maior e ela ainda tem um intestino, todo um sistema digestivo imaturo, ele ainda está em formação. Então certos alimentos são proibidos para preservar esse intestino que ainda está ficando maduro. E o primeiro alimento, mel. Marcele, mas mel é um puro, né? Algo natural. Sim, ele é puro, ele é natural e ele faz super bem, mas não até o 1º ano, porque ele pode conter uma bactéria, que eu não sei falar o nome dela, vou botar aqui embaixo para vocês, que causa o botulismo. E isso é raro, mas pode acontecer. Então não é indicado mel para as crianças até 1 ano. 2. Frutos do mar. Eu estou excluindo daí o peixe, tá? Eu estou falando do camarão, da lula, da ostra. Esse tipo de alimento, além de poder conter uma salmonela, ele também é muito alergênico para a criança. Então é instruído a não se experimentar esse alimento até 1 ano, até que esse intestino, essa coisa toda esteja madura. E o terceiro é o açúcar. Marcele, mas a criança não come açúcar? Não, não come açúcar. O paladar da criança ainda está em formação, o ideal é que ele não experimente esse açúcar processado. A criança vai ter o paladar do doce através das frutas, através do doce da frutose, mas não é recomendado esse açúcar processado. Esse paladar do açúcar, quanto mais longe você conseguir deixar, melhor. E o quarto alimento, sal. Tanto quanto o açúcar, ele deve ser usado com moderação depois do 1º ano. Deixa esse 1º ano para a criança desenvolver todo o paladar dos diferentes tipos de alimento que ela vai receber. Ai, Marcele, mas aí a sopa vai ficar sonsa, a papinha vai ficar sonsa. Vai, gente, ela fica sonsa mesmo. Mas é porque o nosso paladar já está acostumado à comida com sal. Então, quando eu fazia as papinhas dos meus pequenos, eu colocava alho, cebola, salsinha, cebolinha, todo quanto é tipo de tempero, mas não o sal até 1 ano e pouquinho. Depois disso, a gente vai agregando esse sal, porque o sal tem a parte do iodo que é importante, o problema é o excesso dele, mas à medida que essa criança já está com esse paladar, vamos falar, mais formado, e pode ser introduzido esse sal aos poucos, sempre com muita moderação. Quinto, amendoins, castanhas. Por que é natural, pode ser dado? Pode, mas não agora. Pelo mesmo motivo do mel, pelo mesmo motivo dos frutos do mar. É altamente alergênico e pode sim causar em algumas crianças alergia. Então se evita isso, porque quando a criança tem uma alergia, acontece alguma coisa, normalmente ela vem a passar mal e chega até a se desidratar. E é muito importante que isso não aconteça. É perigoso a criança quando ela se desidrata. Parece uma questão boba, mas não é. Então não é recomendado dar esse tipo de castanhas para as crianças até 1 ano. E o sexto alimento, na verdade são 2, é o peixe e o ovo. Ah, não pode dar? Gente, calma, pode. Não pode dar peixe cru e não pode dar ovo cru, com aquela geminha mole que muita gente gosta. Por quê? Esses 2 alimentos podem conter salmonela, pode dar uma infecção de intestino nessa criança e não é recomendado. Então, a ideia é, pega o ovo, cozinha o ovo, faz o peixe bem grelhadinho ou assado, aí sim, beleza, pode dar. Mas cru, de forma alguma, até 1 ano. Eu recomendo ainda, porque meu pediatra me recomendou dessa forma, até 1 ano e meio, 2. Mas o Ministério da Saúde do Brasil fala até 1 ano. E o sétimo seria o suco. Marcele, como assim? Eu cresci tomando suco de laranja-lima. Bom, hoje em dia o suco não é recomendado por 2 questões. Primeira questão, algumas pessoas entenderam que suco de caixinha, suco processado é suco e não é. Tem muito elemento químico, quase nada de fruta, muito açúcar. Então o Ministério da Saúde proibiu o suco até 1 ano.
Ah, Marcele, mas eu quero dar um suco de uma laranja lima espremida. Por que não dá a laranja? Porque quando você dá a laranja inteira para a criança, fora ela se entreter com aquilo, ela vai ingerir fruta inteira, ela vai ingerir a fibra, ela vai ingerir o açúcar, ela vai ingerir toda a questão boa e vai minimizar a questão do excesso do açúcar da frutose. Porque quando a gente só dá o suco, vem um excesso de frutose. E não é legal, a criança não precisa disso. Ela precisa de hidratação, água, mas ela não precisa do excesso do suco. Então, o recomendado até 1 ano sem suquinho. 8. Parece óbvio, mas não é. Presunto, salsicha e embutidos não podem ser considerados carnes. Isso não é carne, isso é processado, tem muita coisa química. Salsicha, então, nossa senhora, o que tem de coisa ruim lá dentro, nem se fala. Então isso não é carne, não deve ser dado para a criança de forma alguma. Na verdade, não deveria ser dado para ninguém, mas ainda mais para um bebê até 1 ano. Então, esquece embutidos. 9 e controverso, o leite de vaca. Não é recomendado dar o leite de vaca in natura para criança, pelas mesmas questões que eu falei lá atrás no intestino imaturo. É muito alergênico o leite, então não é sugerido que dê. Então o Ministério da Saúde fala, não dê leite de vaca. Depois de 1 ano, essa criança sim pode se alimentar do leite, mas antes não. 10. Produtos industrializados. Evitem tudo que é industrial. Ai, Marcele, mas agora que eu achei que ia ficar, mais leve, tranquila, poder dar uma papinha já industrializada, não vou poder dar nada. Eu acho que o extremo também é ruim. Hoje a gente tem alguns produtos, algumas coisas que a gente pode dar para a criança que ela vem já com um selo de uma preocupação, por exemplo, uma fruta processada orgânica, aquelas papinhas orgânicas. Você pode dar um biscoito de polvilho que vem com quase nada de química, é água, polvilho e óleo, a gente tem que olhar na embalagem, mas o ideal é esquecer tudo que é industrializado para criança. Enlatados, tudo. Então o ideal, mamitas, é dar tudo in natura. Frutas, verduras, toda essa parte que seja natural, sem ser processada, sem coisas químicas, para que o seu bebê comece a formar o paladar dele e não tenha nenhum problema digestivo. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os 10 alimentos que não aconselham para criança até 1 ano.